Eu estava aqui pensandinho. Sabe essa discussão sobre aborto? Se é legal, se não é legal. A questão não é se é legal ou se não é legal, ou se é moral ou imoral. A questão é espiritual. É uma questão sobre vida e morte. É muito mais importante do que tudo isso que está sendo falado. As pessoas não percebem. A gente precisa abrir os olhos. Eu estava pensando assim, quando o homem comeu o fruto no jardim, eles pensaram que eles iam ser como Deus. E aí, isso está voltando agora. Quando o homem pensa que ele é como Deus, ele assume o direito de decidir quem vive e quem morre. É só Deus que pode fazer isso. Então, a questão é mais, muito mais, do que moral ou imoral, legal ou ilegal. É uma questão espiritual de vida ou de morte. E nós não podemos ser levados por essa discussão, pelos argumentos. Como cristãos, nós temos que pensar além, muito além. Nós temos que pensar o que Deus fala na palavra dele. Em Romanos está escrito assim que os homens, porque eles não quiseram o conhecimento de Deus, Deus mesmo os entregou a uma disposição mental reprovável para cometerem todo tipo de coisa estranha. É isso que está acontecendo no nosso mundo. É falta do conhecimento de quem é Deus, de coisas que pertencem somente a Ele, não pertencem ao homem. Decidir quem vive, quem morre. Não pertence ao homem isso pertence a Deus. Então, quando o homem toma o lugar de Deus e começa a fazer coisas pensando de si mesmo que é Deus e que pode fazer essas decisões, está tomando o lugar de Deus e julgando e decidindo coisas que não competem ao homem decidir. Esse é um engano. Vai muito mais além do que essas questões e esses debates ardentes que as pessoas fazem, né, na televisão, nas redes sociais, até mesmo na igreja. A gente precisa pensar mais alto do que isso. A questão é muito mais ampla. Vamos pensar aquilo que Deus deu para nós, o conhecimento dele. Quando nós conhecemos Deus, conhecemos a pessoa dele, os caminhos dele, a palavra dele, tudo muda. E ele não deu para nós o direito de decidir sobre a vida ou a morte. E derramar sangue, não estou falando de guerra, estou falando de derramar sangue inocente. Tem consequências para isso, consequências muito sérias. Ao invés de debater esses assuntos, nós deveríamos pensar na profundidade da questão espiritual e estar orando e intercedendo pela nossa nação e não apenas pelo Brasil, porque essa é uma questão muito mais ampla do que o território da nossa nação ou a nossa legislação. É uma coisa do mundo todo que denuncia alguma coisa que está para acontecer e nós precisamos prestar muita atenção. Não se deixa levar por esses debates e pensa que tudo que respeita esse assunto está sendo falado. Não está, não. Tem coisas muito mais amplas, muito mais importantes envolvidas nessa questão. Se você quiser conversar comigo a respeito disso, eu estou sempre disponível. Tenho o Facebook, tenho o WhatsApp, tem e-mail. Deixa a sua mensagem, deixa o seu comentário. De repente, eu estou falando coisa que todo mundo já sabe, mas eu quero ouvir a sua opinião. Escreve para mim.